João capítulo 11. João é o quarto evangelho, não é João Batista, é o evangelista. Mateus, Marcos, Lucas, João. Capítulo 11. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento. Ele tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que aqui aquele que está enfermo, aquele que tu amas. Dá para ver isso aqui, que Lázaro era um homem que guardava os mandamentos. Porque Jesus disse em João mesmo 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai. Eu o amarei, me manifestarei. Então dá para se ver que ele guardava os mandamentos. Era um homem temente a Deus, que ele era amado pelo Senhor. E Jesus, ouvindo isso, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Se parar aqui, irmão, muita gente interpreta errado. Assim, mas eu estou doente para a glória de Deus. Não, nós sabemos que o Lázaro doente, morreu, mas ele ressuscitou. A glória do Senhor foi aonde? Foi na morte? Foi na doença, na morte ou na ressurreição? Na ressurreição. Quantas pessoas morreram? Não registrou a Bíblia está registrando aqui, porque ele ressuscitou. Essa é a glória de Deus. E ele diz então, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Então, cuidado para você não entender errado. E pessoa, como eu contei, a casa da mãe de um pregador, muitos anos, tem uns 30 anos, ela teve uma hemorragia séria. Quando foi ver, ela viu que era, entenda bem, um câncer. Mas o irmão falou para ela: essa doença é para a glória de Deus. Através dessa doença, toda a sua família vai se converter. Ela nem buscou mais nada, quando ela morreu. E o pastor na época falou: pastor Jaime, só eu fiquei com Jesus, meus irmãos se desviaram do evangelho. Então, quer dizer, você vê que interpretação errada que uma pessoa dá. Não, tem que buscar Deus, tem que buscar o Senhor. Aí ele diz aqui no capítulo, vamos para o versículo 39. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Tudo isso já é bem conhecido. Um corpo de 4 dias é um corpo em decomposição. Um corpo de 4 dias, ele cheira mal. Realmente ela estava num raciocínio lógico. É nós, o câncer já deu metástase, o que se espalhou pelo corpo. Essa doença é uma herança genética. Essa doença é incurável. Sim, mas ele é Deus, nós não podemos esquecer que ele é Deus para fazer o impossível se tornar possível. E às vezes nós esquecemos, e o nosso diálogo com o Senhor parece que não é diálogo com Deus, é com uma pessoa qualquer. Olha o que a Marta diz então. E ela, Marta, disse: Senhor, cheira mal, pois já é de 4 dias. Será que ele queria ver um corpo? Imagine, você vai viajar, fica uns dias fora, quando volta, o fulano morreu, tem 4 dias, está sepultado. Onde ele está? Está na Vila Formal. Vamos lá, chega lá, coloca o que eu quero ver. Alguém faz isso? Ninguém nunca fez isso, ver um corpo. Já está um corpo apodrecido, quer dizer, em decomposição. Mas Jesus não está querendo ver o corpo, ele queria operar o milagre. Somos nós que o diálogo com Deus, a ver, é diálogo humano. Não, é que nós estamos falando com o Criador, com Deus que faz maravilhas, o Deus que faz milagres. Nossa conversa tem que ser diferente. Aí diz assim: disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? E ver a glória de Deus, pessoal, não é ver uma nuvem descendo como no Antigo Testamento, não. E ver a glória de Deus é ver Deus operando milagres, maravilhas. O missionário R.R. Soares, ele diz: verdadeiramente todos nós, em algum setor da nossa vida, nós não estamos vendo a glória de Deus. Está nos faltando crer. É verdade. Claro que tem muitas situações que a pessoa não vê a glória de Deus porque tem pecado. E se tem pecado, Deus não opera mesmo. Veja comigo aqui, eu vou voltar aqui. João 9, 31. João capítulo 9, versículo 31. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Pronto, já basta para nós, já queríamos a informação. Se tem pecado, Deus não vai ouvir, não pode mesmo. Lembra do Salmo 66, versículo 18, que é citado bem no nosso meio? Vou pegar essa informação aqui conhecida. Salmo 66, versículo 18. Ele diz: se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá.
Não adianta, não é só praticar o pecado, não. Se arrepender no coração, Deus não ouve. E mais forte fala o Isaías, capítulo 59 de Isaías. Isaías 59, versículos 1 e 2. Ele diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, ensurdecido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Olha aí, se tem pecado tem que ser tirado, mas nem sempre é pecado. A Bíblia diz: maldição sem causa não se cumpre. Provérbios 26, 2. Coloca ali que eu leio para eles. Eu leio ali. Provérbios 26, 2. Como pássaro no seu vaguear e como andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. Mas nem sempre a causa é pecado, pessoal. Eu já enfrentei isso, talvez você já enfrentou. Você passa uma luta, uma adversidade, alguém diz: esse cara tem pecado. Fulano deve estar em pecado. Chega até a ler a Bíblia, aqui, ó, maldição sem causa não se cumpre. Ó, aqui está debaixo da maldição da lei, não sei mais o que. Não, nem sempre é pecado. Você lembra do profeta Oséias? O que ele disse lá em Oséias 4, 6? Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias. Capítulo 4, versículo 6. Ele diz assim: o meu povo, não disse outro povo, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Basta. E às vezes então a falta de conhecimento não é pecado, é falta de conhecimento. A pessoa está sendo destruída, é de Deus, é povo de Deus, pertence ao povo, mas está sendo destruída. E estamos vendo o quê? Que às vezes o que acontece é só a pessoa não crer, não tem pecado, ela até conhece a Bíblia, mas talvez está faltando se quebrantar diante de Deus, como esse homem que estudamos em Marcos 9. Todos conhecem a passagem desse homem, que ele estava discutindo com os discípulos. Jesus estava no monte orando, lá com João, Pedro e Tiago. Quando ele desceu, quando tomou uma discussão entre os escribas e os discípulos, o que vocês estão discutindo com eles? Aí um da multidão trouxe uma reclamação: Senhor, eu trouxe o meu filho que tem um espírito mudo. Este, onde quer que o apanha, despedaça, ele lança no ele arranja os dentes. Eu roguei aos teus discípulos, eles não conseguiram. Jesus diz: geração incrédula, traga o menino. Levaram o menino para Jesus. O demônio agitou o menino. Jesus não deu bola para o demônio, não. Marcos 9, 21. Marcos 9, 21. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isso? Não por ele, porque Jesus era Deus, mas estava como homem, mas andava na plenitude do Espírito. Ele fez o homem olhar para trás. E ele lhe disse: desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Logo o pai do menino, clamando com lágrima, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Talvez está faltando essa humildade em nós. Onde eu não consigo ver a glória de Deus, Deus, me ajude a crer. Primeiro me examine. Se tem pecado, eu tenho que pedir perdão a Deus. Se eu não tenho conhecimento, eu vou buscar o conhecimento. Mas não é isso, não é nem pecado, é só não conseguindo crer. Deus, eu sei que eu fui curado pelas feridas de Jesus, mas não estou sendo curado da pressão alta. Me ajude a crer. Eu quero ver a tua glória. Estou falando de pressão alta, que é uma doença corriqueira, ou pode ser diabetes, ou pode ser um caso mais grave, um câncer, entenda? Uma cardiopatia grave. Ele cura. A Bíblia diz que é Ele quem sara o quê? Todas as nossas enfermidades. Então tem que ir com humildade: Senhor, me ajude a crer. Jesus foi, libertou o filho dele, entregou o moço completamente curado e liberto. Voltando para o João, aí paramos no versículo 40, e no 41 diz assim: tiraram, pois, a pedra. Irmãozinho, tem coisa que é personalíssima, ninguém pode fazer no seu lugar, você tem que fazer por você. Tirar a pedra. Qual é a pedra? Não sei, pode ser o pecado, tem que tirar você. E por mais que eu ore, por mais que eu esteja no pecado, Senhor Jesus, tem misericórdia do Jaime, perdoa o Jaime. O Jaime tem que pedir perdão para Deus. É importante você saber sobre isso. Davi disse no Salmo de número 3: com a minha voz eu clamei ao Senhor. Tem situação que não adianta alguém clamar por você, você tem que clamar. Você tem que falar com a sua voz, orar, clamar, buscar o Senhor realmente. Então, atirar a pedra é você. Tiraram a pedra.
Jesus poderia ter feito, mas não fez. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. Coisa bonita. Jesus estava ali por eles, como nós. Eu digo para você com todo o temor, se eu não ver mais um milagre, eu não vou deixar de crer em Deus. Eu creio que só Jesus Cristo salva. Eu creio realmente na morte de Jesus na cruz, na sua ressurreição, na vitória sobre a morte e o inferno. Creio que não há salvação fora dele. Creio de coração. Mas eu sei que tem muita gente que só vai se converter tendo milagres. Eu sei que enfrentamos às vezes oposição, às vezes irmãos, porque a Bíblia diz que os inimigos do homem serão da própria casa, e às vezes se encontra, essas igrejas só querem saber de curas, querem saber de milagres e não pregam a salvação. Não, nós pregamos bastante a salvação. É que as pessoas, para encontrar a salvação, elas vêm primeiro buscar a cura. Mas a Bíblia diz buscar primeiro o reino de Deus. Sim, quando ela vem, mas eu vim por causa da cura, não sei quem veio aqui por causa da cura, muitos vieram por causa da cura. Eu não queria nem saber de salvação, de vida eterna, nem sabia o que era isso. Eu queria saber de ser curado, entenda, de uma depressão. É isso que eu vim. Entende? Outros, vários motivos, chegam na igreja dessa maneira. Então aqui é importante você saber sobre isso. Aí vamos à mensagem. E tendo dito isso, nossa mensagem principal, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. Meu irmãozinho, você tem que despertar a pessoa. Ela está dormindo. Lázaro estava entre os mortos. Para nós isso é figura hoje. O que? Não que ele não ressuscite morto, claro que ele ressuscita. Mas o que? Muita gente está entre os mortos. Lembra do que eu falei dos palavrões? A pessoa tem prazer naquilo, você está entre os mortos, irmão. Tem que se levantar. Efésios 5,14, quem não lembra dessa passagem tão bonita? Efésios 5,14, o apóstolo Paulo falando, Efésios 5,14, pelo que diz: desperta tu que dormes, e levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Ali foi um milagre, porque um homem de 4 dias, com corpo de decomposição, mas voltou tudo. Como é que voltou? Não sei. O anjo Gabriel explicou para Maria: Maria, virá sobre ti o poder de Deus, a sombra do Altíssimo te cobrirá, e o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Falando do milagre, entenda bem, do nascimento de Jesus, porque ela não tinha sido tocada por homem algum. Ele explicou como acontece, mas aquilo ali eu vejo que é para todas as situações. Quer dizer, o milagre é isso: o Espírito Santo vem e ele que opera. Ele recria um órgão, entenda bem, ele se separa lá, faz um câncer desaparecer, ele amarra o demônio que está ali, prende, ele queima com o fogo dele. É o poder de Deus que opera, que faz esse milagre. O Lázaro veio, quer dizer, o Lázaro, ele falou com o morto ouve a voz. Repito, para nós vale como uma figura, como um símbolo. A pessoa que está no pecado só sai do pecado, só sai dentre os mortos quando ela ouve a voz de Deus. E aqueles que são da igreja, que são de Jesus, entenda, mas estão ficando mais perto da morte do que da vida. Como é que isso acontece? Pessoa que fica só assim, mas onde eu trabalho, o que eu falei? Isso é normal, mas você vai orando pelas pessoas, não discriminando, não rejeitando as pessoas, orando por elas, mas nas pessoas que procuram os lugares onde ela não precisava de estar. Não precisava, mas eu vim aqui para receber esse sermão de crentão aí? Não, meu irmão, eu estou lhe dando o reino de Deus, a vida eterna que eu estou pregando para você, porque se você morrer na morte você ficará eternamente separado de Deus para sempre. Não pode, de maneira alguma. Você nunca ouviu falar que a morte será lançada no inferno, que é a separação de Deus, e ali não haverá, entenda bem, mais misericórdia? É agora. Então esse é o momento, você tem que verificar. Desperta tu que dorme, levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. A hora que você ouvir a voz de Deus mesmo, você não vai conseguir viver no pecado, ouvindo o que não deve ouvir, participando, não vai. Você vai querer a vida de Deus. Aí você vai ver como é linda a vida de Deus. 15, portanto vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Meu irmão, não como loucos, mas como pessoas sábias, que buscam o seu, que tem prazer na vida. Você tem que ter prazer na vida, e Jesus é a vida. Precede o artigo mesmo, a vida está nele. Então você tem que ouvir a voz dele para sair dentre os mortos.
Assim como uma pessoa, quando ouve a voz, não quer mais saber, ela cumprimenta, tudo bem, passa aí a rapaziada, tudo bem, mas não consegue ficar enchendo, ela não enche mais a cara. O outro não se prostitui, o outro não pratica mais aqueles atos religiosos, ele sabe que é aquilo. O Naamã, que olha que foi no Antigo Testamento, quando ele foi curado da lepra, ele pediu, falou para o Eliseu. Ele queria dar presente para Eliseu, Eliseu não quis nada. Eu posso levar um pouquinho dessa terra para adorar a Deus, vendo que é aqui dessa terra. E quando eu entrar na casa do Deus Dagon, ele falou o nome do Deus lá, que eu não lembro agora, do Deus da Síria, que era do ídolo que tinha lá naquela época, e ele falou assim, que o Senhor me perdoe, porque eu estou ali para dar. Ele é o general e tinha que dar como imagine, você é um sargento da polícia militar, é um oficial, sei lá, um policial militar, ou seja um civil mesmo, e você faz a segurança do governador, ou segurança do presidente, porque o presidente estava lá, no lugar lá, entenda bem, que é de idolatria, e a pessoa vai, entenda, e você é o segurança dele. Você está lá para quê? Para adorar a imagem? Você está lá naquele ritual religioso, você está ali para quê? Fazer a segurança, trabalhando, exatamente, trabalhando. Às vezes você é contratado, imagine que você, vamos falar numa linguagem bem mais humilde, né? Você trabalha numa empresa de limpeza, que faz limpeza, que presta serviço, né, terceirizada, que vai, e às vezes um templo desse pode pedir, você foi contratado para limpar lá. Você não está lá para fazer outra coisa, como o policial está lá. Então foi isso que o Naamã falou, porque o Naamã não queria mais ficar perto da morte, porque ele tinha vida, irmão. Ele viu a vida de Deus entrando nele. Um homem leproso ficando curado. Desperta tu que dormes. Vamos voltar lá ao início. Salmo de número 13, versículo 3. Olha que palavra. Atenta em mim, ouve-me. Ó Senhor, meu Deus, alumia os meus olhos para que eu não adormeça na morte. Ele não queria. Então ele gritou. Eu falei, a vida tem que gritar. Eu estou numa fase nova, que eu estou para 62, meus filhos são criados já, agora tem os netos, estão chegando, né? Aí tem lá, o netinho, a vida tem que falar alto. Ô, neném, não pode, tem que falar alto. Irmão, a vida Deus tem que falar alto conosco. Nós damos quando ele desperta. Quando é isso, pastor? Já é aquela palavra que às vezes é dura, é Deus falando alto com você. Ei, sai da morte, vem para fora, Lázaro, vem para fora. Quer dizer, não fica na morte não, se envolva com a vida, tenha prazer. E quando você, que eu falei da oração, quando você descobriu que você vai querer orar, lembra do rapazinho que queria ver a voz da mocinha, entenda, quando eles estavam orando, que queriam formar uma família, que era uma coisa santa e tudo, que prazer que ele tinha de ouvir a voz dela. Você tem que ter prazer de estar perto do Senhor, se envolver com Deus mais e mais. Ele é a vida, você vai ter prazer de ter a vida de Deus em você. Alumia os meus olhos para que eu não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários se não alegrem, vindo eu a vacilar. Não, está amarrado, você não pode vacilar, irmão. Você pode ser tentado, mas a Bíblia diz que quem está em pé, cuide para que não caia, se envolva com Deus mais e mais, e você vai ver a glória de Deus. Então nós vamos orar agora. Primeira oração, comunhão. Deus, eu quero comunhão. Deus, onde eu tenho errado, o Senhor me perdoa, em nome de Jesus. Se você ainda não convidou Jesus para entrar na sua vida, convide. Basta que você creia no seu coração que Ele morreu pelos seus pecados, que no coração você crê que Ele ressuscitou dentre os mortos. Diga, me salva, Jesus. Lembra, o Espírito Santo virá sobre você e fará de você uma nova criatura. Não importa quem você foi até hoje. Desculpe, não dizer que alguém seja aqui não, mas estamos pela televisão, aí você tem sido bandido. O mundo pode filosofar dizendo bandido bom é bandido morto. Não, bandido bom é bandido salvo, que nasce de novo, conhece Jesus, se torna uma nova criatura, irmão. Deus é amor, meu irmãozinho. Deus não tem ódio nenhum. Muita gente pode estar cheio de ódio por aí, mas Deus está cheio de amor, porque Deus quer salvar todo mundo. Deus quer salvar qualquer pessoa, seja ela da direita, da esquerda, do centro, seja ela, entenda, da periferia, seja ela das mansões. A vontade de Deus é que todo homem seja salvo. Então hoje convide, se você ainda não convidou Jesus, me salva. Basta você ter, a Bíblia diz, com o coração você crê em que Jesus morreu pelos seus pecados, que no coração você crê que Ele ressuscitou dentre os mortos, e você diga, me salva, Jesus. Ele vai te salvar, Ele vai entrar na sua vida e vai lhe dar uma nova vida, pode ter certeza disso. Claro, continue, quem crer e for batizado será salvo. Todo sábado aqui tem aula do batismo, mas se você quiser em outra igreja, pode ir, quem salva é Jesus Cristo. Aqui tem aula do batismo sábado, e todo domingo depois do culto das 11 tem o batismo nas águas.